Olá pessoal, muito boa tarde a todos, muita luz aí. Vamos continuar a nossa segunda aula, né? Sobre o que acontece logo após a morte com as pessoas. Nessa aula 2 nós vamos falar daquela pessoa do ateu, tá? Tem um monte de tipo de ateu, né? Não é? Então, na aula de hoje, vamos falar sobre como um ateu é recepcionado no astral, tá? Então, os ateus. Veja bem, os ateus, às vezes, têm uma certa vantagem em relação aos religiosos, né? Eles não têm uma construção fantasiosa sobre após a morte, né? Você vê, os cristãos, os crentes, fantasiam o céu. Então, tem que passar por um puta teatro do outro lado, certo? Então, vamos tentar entender, né? Como que um ateu... Então, existem vários tipos de ateu, né? Existe uma pessoa que é ateu, mas é bondosa, né? Não precisa ser necessariamente. Aí você tem o ateu, né? Você tem um ateu extremamente materialista, né? Você vai ter o ateu também, uma má pessoa, né? Uma pessoa que gera muitos inimigos, tá? Gera inimigos, né? E você vai ter um ateu, presta bem atenção, cientista. Você pode ter um ateu filósofo, tá? Você está entendendo? Porque muitos dos... Você vai numa escola de filosofia, da USP, por exemplo, o fato do cara ser filósofo não significa que ele acredita em Deus, né? Quantas filosofias aí, né? Quantas linhas da filosofia ocidental, por exemplo, não passam de ideologias políticas, né? Ideologias sociais ou filosofia social, e não uma filosofia espiritualista, ou esotérica, ou transcendentalista, tá? Então vamos ver como que essas pessoas são recebidas do outro lado. Né? A primeira coisa que o ateu tem na mente é que não existe vida após a morte. Então ele parte desse princípio, tá? Não existe vida após a morte. Então isso é um arquétipo construído dentro da mente dele, tá? Então, vamos ver o que acontece com essa pessoa aqui logo após a morte. Então, eu vou contar uma história dessa pessoa aqui. É extremamente parecida com aquela história do filme, que nós já falamos já na parte da manhã. Então, eu vou contar uma história real, essa real, de um amigo, de uma pessoa. Não é um amigo, eu não conheci ele aqui. Ele morreu já há muito tempo. Ele apareceu numa reunião espiritual nossa e pediu a permissão para dar uma mensagem para o grupo, para os mestres chineses que coordenavam ali. E ele se chamava Antônio, um mineiro que morava, né, claro, em Minas, numa cidade do interior de Minas. E esse indivíduo, ele era açougueiro, tá? Dono de uma açougue. E era ateu. Ele não acreditava em nada, absolutamente, não ia na igreja, em hipótese alguma. Só que ele era uma pessoa muito bondosa, extremamente bondosa, ajudava as pessoas, dava carne de graça para muita gente humilde, para muita gente pobre. Era uma pessoa muito querida na cidade, tá? E ele foi contar a história para nós da morte dele. Diz que ele estava andando na cidade, após ele estava voltando para casa, e sofreu um ataque cardíaco no meio da rua, fulminante. Ele caiu morto num ataque cardíaco. Então, de repente, como acontece? Ele acorda num hospital. Muito parecido com aquela pessoa que eu contamos hoje de manhã, uma pessoa religiosa, tal, né? Do filme Nosso Lar, por exemplo, né? Não tem o céu, não tinha aquela coisa toda do céu,
mas é muito parecida. Então, essa história do Antônio foi assim. Quando ele acordou no hospital, os médicos disseram para ele que ele tinha sofrido um ataque cardíaco e que ele estava em tratamento. Tá? Ok? Então, que ele tinha que ficar ali, que ele não podia sair dali, que tinha os cuidados, todo o hospital ali montado, tal, e que ele estava em tratamento. E aí, o tempo foi passando e a mesma situação, né? Os parentes não vinham visitar, os filhos não vinham visitar ele, a esposa não vinha visitar. Você está me entendendo? E ele foi melhorando, ele foi se sentindo muito bem e tal, e tudo mais. Aí, ele conta assim que o dia que ele recebeu a alta do hospital, ele percebeu que ele estava morto. Ele tomou a consciência, né? Ou mostraram a ele o que tinha realmente acontecido com ele. Tá ok? Então, veja bem, nesse caso, o que acontece? Ele foi tratado super bem pelo plano astral, foi recepcionado com o maior carinho pelas pessoas, né? É claro que esse espírito, ele vai demorar, ele vai sofrer um pouco as consequências, né, da adaptabilidade dessa nova situação. Porque ele não tinha uma pré-filosofia, uma pré-concepção, mas ele não tinha nada, ele simplesmente não acreditava, não sabia que existia, mas também ele era uma pessoa comum. Não era uma pessoa que ficava crente naquele negócio, aquele materialista, né, extremamente filósofo, que pregava o diabo, aquelas coisas, construía modelos, tal. Muito bem. Então, a partir daí, esse indivíduo, né, ele foi convencido, porque é duro você convencer uma pessoa que ela está morta. É muito difícil, porque ela está viva. Ela fala, não, estou viva, estou existindo, mas que eu estou morta. Quando ela não acredita em outra vida, ela não acredita nessa outra situação, é difícil você convencer que ela morreu. Porque na mente dela não existe nenhuma preconcepção do que é após a morte. Para ele, morreu, acabou, não tem nada. E como ele está existindo, ele está consciente, tem pessoas, está conversando, tem lugar, tem objetos, ele não acredita na morte. Ele não acredita que ele está morto. Ok? Então é muito importante que vocês entendam isso. Ele não acredita que ele está morto. Né? Essa história do Antônio foi muito engraçada, sabe? E ele quis mostrar, né, para a gente, contar essa história dele na nossa reunião espiritual. Isso foi há muito tempo, 80 ele levar pancada, lá em Campinas. Né? E foi muito interessante essa história de como ele morreu, né, como ele foi recepcionado do outro lado. Né? Então é o tipo do materialista bondoso. Né? Agora, essa situação aqui, ó, de uma pessoa materialista, uma pessoa materialista já é uma pessoa muito apegada à matéria, muito apegada à casa, a objetos, a coisa que ele tem. Ok? Então vamos ver o que acontece. Aquele filme, Os Espíritos, vocês lembram, vocês assistiram? Com a Nicole Kidman? Pô, é um filme clássico com a Nicole Kidman, né? Que ela está com a família dela na casa ali, né? E de repente começa a vir gente, começa a aparecer pessoas, e no fundo, ela acredita que são espíritos, perturbações espirituais. Mas no final do filme você percebe que eles são os espíritos que tinham morrido na casa, os donos moravam ali, morreu, e aquelas outras pessoas eram as pessoas que vinham alugar a casa e morar na casa depois que eles tinham morrido. E eles achavam que os outros eram os intrusos, que esses outros eram espíritos que estavam entrando na casa ali, sabe? Entendeu? Então, o materialista é o seguinte, ó, esse materialista aqui, então, o materialista ele tem a seguinte característica. Primeiro, ele não acredita na vida após a morte. Como ele não acredita, ele tem apego às suas conquistas materiais. Por exemplo, ele comprou uma casa maravilhosa, um objeto, um carro, a sua esposa, a sua família, ao status de riqueza, tudo que ele tem, ele é apegado a isso. Tá? Então, quando esse cara morre, o que o plano espiritual faz? Não leva ele para o outro lado.
Ou seja, ele continua no ambiente. Tá? Por exemplo, ele pode morrer num acidente de carro, morrer numa situação assim, ele fica um tempo em coma lá, tal, o pessoal recupera ele, e ele vai dar um trabalho no astral. Esse cara vai dar um trabalho do cacete. Primeiro, porque você não consegue convencer que ele está morto. Tá? Você não consegue. Aí o que o pessoal faz? Leva ele, e ele fala assim, não, eu quero voltar para minha casa, eu tenho meu trabalho, eu tenho meus negócios lá, não posso largar. E fica assim, discutindo com os espíritos lá, com o pessoal do astral. Então, terapeuticamente, o que a gente tem que fazer? Pega o cara e traz de volta na casa dele, e larga na casa dele ali. Então, ele vai chegar na casa dele, né? E vai estar tudo normal, mas só que as pessoas não enxergam ele, não vão ver ele. Então, ele já vai começar a ficar puto da vida, ele entra em trauma, ele entra em conflito. Só que ele não sai dali, ele continua ali. Né? Por isso que as pessoas pedem muito passe de encaminhamento. Encaminhar um espírito no centro espírita, porque ele não quer ir embora, ele não quer abandonar a família, não quer abandonar a casa, não quer abandonar os objetos, as conquistas pessoais dele, porque no fundo, ele não acredita que ele está morto. Só que também ele não entende essa nova realidade, que ninguém vê ele. Só algumas pessoas o veem e ele conversa com algumas pessoas que são os outros espíritos. Mas as pessoas da família dele, ele não conversa. Então, ele entra em parafuso, ele fica traumatizado, ele fica muito perturbado. E ele passa muito tempo até perturbado. E o fato, né, dele ser bastante perturbado, confuso, os espíritos têm que trazer ele para a casa dele, como terapia, como parte do processo, porque senão ele fica lá no astral louco, porque ele não quer ficar lá, ele quer vir para cá. Então ele vem para cá. Ele vem para cá e ele passa, né, a conviver com a família, conviver com as coisas. Então ele vai notar, se ele tem uma dor numa empresa, o cara é fodido, patrão, né, 1000 empregados, ele vai lá na empresa, ele fica lá vendo tudo que está acontecendo, ele fica puto da vida se ele percebe alguém que está roubando ele, está roubando a empresa, aí ele começa a ver, né, ele tá vendo, ninguém está vendo ele ouve as conversas. Sabe o que é pior? Vamos supor que ele fosse um materialista, mas ele é um cara filha da puta também. Aí ele vai escutar os empregados dele e fala tudo mal dele. Já foi tarde, aquele merda lá, puta que pariu, já foi tarde, já encheu o nosso saco. Aí que ele fica puto da vida mesmo, né? Ele escuta tudo o que os caras estão pensando, até o que o cara está pensando, ele escuta. Né? Porque o espírito está numa outra frequência de percepção. Então, ele passa muito tempo, né? Esses caras são os encostos. Tá? Porque esse cara, ele fica tão perturbado, tão confuso, ele chora muito, muito angustiado, ele vê a mulher dele. Imagine se ele vê a mulher dele com um amante. Né? Aí ele descobre que a mulher dele tinha um amante. Né? É igual o mesmo caso E a vida continua. Que a mulher, depois de morta, descobre que o marido tinha uma amante. Né? E no caso do filme, né, a amante era a filha do amigo que ela conheceu lá no hospital. Aí você vai ver as ligações que tinha kármica, né? Aquelas teias atáveis. Mas no caso, você imagina o espírito, como o cara fica puto na vida, se ele é bem materialista, e ele descobre que a mulher traía ele. Então, todas essas descobertas no plano astral levam a um nível de perturbação do espírito que demora muito, 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 muito para você convencer ele, né, a buscar uma nova jornada, buscar um novo caminho. Então ele fica muito tempo preso à matéria aqui. Preso, né? Eu conheço muitos lugares, você vai em fazendas antigas, fazenda, você encontra pessoas lá ainda achando que a terra é dele. 100 anos depois. Né? Oi? O que vai fazer? São espíritos que você não consegue levar para cima. Você tem que encarnar ele de novo, ele passa para uma próxima experiência para ir ascendendo. Você está entendendo? Então, os caras, não, a fazenda é minha, a terra é minha aqui, e não sei o que tem. Fica brigando pela terra.
50 anos sem ele depois de morto. A fazenda já foi vendida para outro, o cara está lá ainda achando que é dele. Professor, mas essas pessoas que continuam achando que a terra é dele, que possuem, eles não percebem as mudanças e que ele morreu e que aquilo não tem mais, não tem como ele mais pertencer a ele? Não, sim, mas ele fica ali, é minha. Né? Você está entendendo? Né? Depois de morto. Ele é materialista. Ele não consegue acreditar na morte do jeito que a gente entende. Ele não consegue acreditar que tem cidade, que tem tudo. Para ele morrer, ele está ali. Ele não está vendo, ele está vendo só alguns espíritos. Os outros espíritos que ele vê são pessoas para eles. E ele enxota, sentar na terra dele e enxota os espíritos. Sai da minha terra, o que você está fazendo aqui na minha terra? E mete, briga pra caralho. É. É a mesma coisa de um cara que não aceita, ou uma mulher que não aceita, que terminou o namoro, tá vendo que tá com Exatamente. Você pega uma outro, mulher. e ainda acha que é da pessoa. É minha, aquela lá, e ela dá crime passional, né? Não aceita que o relacionamento terminou, que ela tá com outro, e o cara fica ali insistindo, fica naquela neurose. Então, tem pessoas que a morte não significa nada para ele. Ele não entende a morte. Como ele é um materialista, ele não entende o conceito da morte. Porque ele viveu a vida inteira no materialismo. Ele nunca foi ler um livro espírita, nunca foi estudar o que acontece, não acredita em religião, não quer saber de nada. E ele morre, e ele permanece no ambiente onde ele sempre esteve. E não consegue, a gente fala ir para a luz, a história, né, ir para a luz, aquela história, né, abre, tu vai para a luz. Né? Na verdade, enquanto ele não se convencer, enquanto ele não mudar a sua busca, isso pode durar 30, 40, 50 anos. Isso é umbral para ele. É umbral para ele. A cabeça dele é dura, tá? E aí ele vai ter que encarnar ele de novo. E depois de uns 40, 50 anos, ele encarna ele de novo. Mas ele viveu a vida inteira desse jeito. Apegado às coisas daqui, apegado às pessoas, né? Ele faz amizade com espíritos que estão do mesmo jeito que ele, que não estão tão na luz. Tem tanta gente nesse estado que vocês ficariam assustados. Muita gente nesse estado do outro lado. Tá? Muita gente odiando outras pessoas depois da morte. Nós vamos chegar lá quando eu falar mais desse lado das coisas, né? Tem perguntas? Será que pelo fato de ser ateu, André Luiz levou tanto tempo no umbral? Então, vamos conversar sobre o André Luiz. Agora dá para a gente colocar. E ele é um cientista, tá? Eu ia falar do André Luiz já nesse caso aqui do cientista, tá? Mas a gente pode adiantar quanto à pergunta. Então, veja bem. O André Luiz, todo mundo assistiu, né? O André Luiz, ele morre e ele, numa situação horrível, ele está naquela cena que os caras botam no filme, né? Ele está no umbral, lugar escuro, né? Todo mundo perseguindo todo mundo, tem todos aqueles bandos de pessoas com poder lá dentro, que comanda grupos, né? Os grupos territoriais, e ele lá arrebentado com o estômago, com aquela doença, né? Vivendo aquela situação, não entendendo absolutamente nada, porque o cara que era 100% materialista, ele não entendia, não tinha o conceito de vida após a morte para ele. Para ele era ciência pura. Ciência prova que não existe vida após a morte, isso é bobagem, tá? O filho dele, lembra do filho dele dando a opinião dele? Então, o que acontece? Esse indivíduo ele demora muito, muito para aceitar aquela realidade que ele está vivendo. Né? E segundo ele mesmo fala, está no livro lá, 8 anos naquela situação. 8 anos naquela situação, tá? Para sofrer um resgate, passar por um resgate e aceitar um resgate. Aí quando ele vai para o plano melhor um pouquinho, vai lá para o hospital, aí ele vai ter 1 milhão de questionamentos. Você vê, onde eu estou? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? E tal, né? E o cara mete água né? Como é que fala? Para ele calar a boca, para ele não falar nada, lembra? Lembra? O cara, toma um gole e não engula, segure. Lembra aquele truque lá? O truque dos caras lá da astral? Né? Porque existe um protocolo de como você desperta a pessoa do outro lado. E o protocolo é lento, então não adianta você responder 1 milhão de perguntas para o cara.
Vai falar, você está morto, tá? Não, estou aqui, como que você me explica? E é difícil para uma mente, para um cientista, e ele era um cientista, né? Então, mas veja só, o cientista, ele é extremamente pragmático. Mas você vai ter vários tipos de cientistas. Você tem o cientista bom, né? E você tem o cientista filho da puta também, o cientista que fabrica armas, ou o cientista que é um super ego do cacete, só fez merda nessa vida, né? Você pega o prêmio Nobel alemão, tem um alemão, um químico, né, que inventa o adubo químico e ganha o prêmio Nobel por isso. Aí, durante a Primeira Guerra Mundial, ele é o pai do gás sarin, do gás mostarda, da primeira arma de destruição em massa da Primeira Guerra Mundial. Entendeu? Então, e é um cientista, putamente. Aí inventa uma arma para matar milhares de pessoas, milhões de pessoas, de uma forma terrível. Porque o gás, né, quando ele começa a pegar na pele, ele começa a queimar, soltar bolhas, tal, é horrível, como se estivesse tacando fogo no cara. Certo? A morte é uma morte horrível. Você está me entendendo? E aí, então, tem cientista e cientista. Como a gente vai recepcionar esses indivíduos do outro lado? Você está me entendendo? Então, no caso do quê, né? Você vê, ele era um médico. Segundo a história, ele era o Oswaldo Cruz, certo? Um grande médico, um grande cientista, sanitarista do Rio de Janeiro, né? Aquela coisa toda, mas super materialista. Então, ele tem o lado bom que ele fez, mas você lembra que como médico também, ele não, né, nunca fazia caridade, atendia uma pessoa e olha lá ainda, né? Você está entendendo? Era toda aquela pomposidade de um puta superego, né? Distinguido de classe social, aquela coisa toda, né? Então esse cara, por isso que ele ficou no branco, tem um preço a pagar. Essa postura do ego, essa postura de, né, de você encarar as pessoas de um outro jeito. Você tinha uma inteligência, você tem que ter usado essa inteligência, né? Ok? E ele não usou essa inteligência. Então esse cientista, ele vai ralar também, ele vai usar a cabeça. Você não é um cientista? Os caras falam, você não é um cientista? Descobre agora o que está acontecendo com você. Né? Responde todas essas perguntas você mesmo. Por que você não responde? Você não é um cientista? Você não é um fudidão? Lá no astral a gente dá uma dura para esses caras. Eu sou acostumado a enfrentar esse tipo de gente. Porque como eu sou um cientista, eu sou um físico, né? Eu vou muito ver cientista após a morte. Né? Porque eu vou falar a linguagem dele, né? Eu falo a linguagem do cientista. Você está entendendo? Então, a gente ajuda quando é preciso, né, nas recepções, tal, aquela coisa toda. Mas é isso aí. O cientista, tem vários tipos de cientista. Tá? Então, no caso do André Luiz, o fato dele ter toda essa mente material e ter um ego, filha da puta, porque você não conhecia o cara. O cara podia não ser gente boa, no sentido de gente boa. Sabe? Podia ser um puta patrão chato, puta cara chato do caramba, né, Ju? Que a Ju fala que eu sou chato com ela. Né, Ju? Eu não sou chato, eu sou rígido, é diferente. Eu fico ali exigente. Né? Ai, ai. Então, você vai ter do outro lado aquilo que você merece. Agora, e o cara chega, às vezes o cara chega depois da morte, chega aquele puta ego aqui. Não, eu quero saber o que está acontecendo, quem é que manda aqui, sabe? Sabe quando o cara chega daquele jeito? O cara é fudidão, todo importante aqui, você está entendendo? Né? Quero saber o que está acontecendo comigo, ninguém me dá resposta, tal. O cara coloca no gelo lá, sabe? É como aquele discípulo que entra no mosteiro zen, sabe? Quer treinar com o Gifu, não, vai varrer o templo, fica aí varrendo, certo? Vai no seu lugar. E fizeram isso com o André Luiz, né? Lá no astral, ele foi tentar fazer eu sou médico. O que você é médico? Você não é um bosta, você não entende merda nenhuma de nada aqui de cima, das leis físicas, das leis biológicas que regem aqui. Pega a vassoura e vai varrer o hospital. O ego de um cientista, olha o que isso é. Esse é um puta treinamento zen, né? Igual o mosteiro Shaolin. O cara vai lá, né? Vai um filósofo, cientista filósofo, o cara dá a vassoura para o cara varrer lá do outro lado, né? O cara que sempre foi tratado como fudidão, nossa, professor da USP. Do outro lado, ela passa de um bosta, né? Que não sabe merda nenhuma de nada. Agora, então, isso que aconteceu com o André Luiz, todo aquele tempo que ele passou, que ele podia ter amenizado. Agora eu vou mostrar para vocês após a morte de um cientista
realmente cientista. Um cara muito inteligente que não tem esse ego todo que a gente tem aqui. Eu vou mostrar como é que aconteceu. Eu já conhecia pessoas assim, do outro lado. Né? Então vamos lá, vou mostrar para vocês que interessante que é. Né? O que é um cientista inteligente? Um cientista inteligente é um cientista que mesmo aqui, se você falasse para ele sobre vida após a morte, ele fala, tem possibilidade, né? Claro, é possível sim. Mesmo que eu não acredite, não tenho, mas claro, é possível. E disco voador, e texto, não, também é possível, o universo é muito grande e tal. Sabe esse cientista um pouco mais mente aberta? No entanto, ele é materialista. Ele não acredita em vida após a morte, não há, fala assim, não há tanto, né? Certo? Né? Então, vou pegar esse tipo de cientista. Então, esse cara morre. Né? Imediatamente, esse cara acorda do outro lado. Está sozinho. Mas esse cara, ele se lembra que ele estava doente, que ele estava com câncer, que estava alguma coisa, que estava no hospital, ele morreu. Então ele fala. E aí, como ele olha para ele, vê aquelas coisas, não tem muito aqui, ele vai conversar, as pessoas não conversam com ele. Ele fala, deve ter alguma coisa errada nessa história aí. Eu estou bem. Tem pessoas que não me veem, parece que não me veem. Mas aí, o que é? Vêm os espíritos, certo? Vêm os espíritos. Fala assim, você está bom? Como é que vai? E aí ele chega para o espírito e fala, poxa, o que está acontecendo comigo, né? Eu estou bem, estou legal, mas aí o espírito fala para ele assim, olha, você é uma pessoa muito equilibrada, você é um cientista, né? Você se lembra que você foi para o hospital, você estava doente? O que você acha que aconteceu? Então esse cientista, ele para, ele pondera, será que eu morri? E o espírito fala para ele, você realmente morreu, mas como você não tinha uma construção interna, né? Você vê a realidade agora. Como o cientista, ele é inteligente, ele fala assim, os fatos falam mais do que qualquer outra coisa. Realmente, existe vida após a morte, e eu estou vivenciando isso agora. Ele aceita na hora. Porque o cientista inteligente, ele aceita o fato, ele não fica teorizando. Então, o que ele faz? O que o cientista inteligente faz? Ele fala assim, escuta aqui, me leva, você já está há muito tempo aqui? Fala, não, já estou há muito tempo que eu estou morto e tal. Então faz o seguinte, me mostra tudo isso aí, me inicia nesse caminho aí que eu quero aprender. É o tipo do cara que ele quer aprender tudo já de cara. Esse cara já leva ele para a cidade astral, lá em cima. O cara fica maravilhado, ele fica louco quando ele vê tudo aquilo, né? Imagina um astrofísico, né? Um astrofísico chegando lá, tendo a primeira coisa que ele vai perguntar, puta que pariu, vocês têm telescópios aqui? Como é que funciona esse negócio? Né? O que eu posso descobrir aqui? Né? Não. Aí o cara, aí ele vê aquela tecnologia, aquela cidade, fala, puta, ele fica louco, né? Ele fala assim, vocês viajam pelas estrelas? Fala, viajamos. Fica frio, o cara já vai mostrar uns ET para você. O cara fica doido. O cientista, ele quer conhecer, o tempo todo ele está buscando conhecimento. Quando ele tem essa abertura, cara, ele não quer nem saber de voltar mais lá para baixo. Você está entendendo? É tanta coisa maravilhosa que o cara descobre, que aquela abertura toda que vem, é como se ele saísse de uma prisão, saísse das trevas do conhecimento que existe aqui na Terra. Porque um cientista é o cara que mais sede de conhecimento tem na face da Terra. E quando você dá essa abertura para ele, tudo aquele negócio abre na frente, o cara fica doido, ele fica doido. Né? Ele fala, me põe na primeira excursão aí, extraterrestre. Você está entendendo? Quero ver isso aí de perto, quero ver uma estrela de perto, quero ver o Sol, vamos voar, vamos ver Júpiter. Né? O cara fica louco. Você está entendendo o que eu quero dizer para vocês? Esse é o verdadeiro cientista. Ele aceita a morte rapidinho, não dá trabalho para ninguém. Muito pelo contrário, quer aprender pra caramba, quer estudar, que nem um doido lá. O cara tem sede pelo conhecimento. E ele aceita perfeitamente o fato de que ele está morto. Não fica meu Deus do céu, isso não é porque eu morri, porque minha família.
De jeito. Por isso que tem pessoas e pessoas, cara. Tudo depende da personalidade da pessoa, como ela é aqui e como ela vai aceitar a morte. Entendeu? Tudo é assim. Tem perguntas? Professor, mas no caso de pessoas materialistas, quando tentam pegar algo que era deles, como um objeto, um copo, um livro, ligar a TV, percebem que não podem mais, eles podem se conscientizar que morreram? O cientista, ele não é burro. Ele vai perceber que tem alguma coisa errada. Então, o materialista mesmo. Todo cientista, ele não tem uma construção, às vezes, de vida após a morte, de uma outra coisa. Ele é materialista. A maioria dos meus amigos sempre foram. Né? Mas tem cientista espiritualista, mas aí não é o caso da agora da gente está conversando só do materialista. Se eu falar de um cientista espiritualista, é o meu caso, pô. Eu sou um cientista espiritualista. É outra história. A relação começa muito antes. Um cientista espiritualista, você frequenta centro espírita, cacete. Tá? Então, não vai ter problema nenhum. Já está acostumado a falar com o morto, já está acostumado com a filosofia. O cara vai do outro lado lá, no dia seguinte já está trabalhando. Entendeu? Já está com o emprego garantido do outro lado. Esse é o lance. Então, não é. Esse aqui nós vamos falar por último. É o último módulo, nós vamos falar dessas pessoas, como vocês que estão me ouvindo, como vocês que estão estudando, o que vai ser a morte para vocês. Né? Você tem que entender que eu tenho amigos que participavam da reunião espiritual comigo. Eu era o médium e eles sentavam aqui. Né? Um morreu por acidente de moto e o outro morreu por suicídio. Tá? Essas duas pessoas eu acompanhei após a morte. A gente tem consciência deles, entende? Então, a gente tem muita coisa para falar. Agora eu pergunto, por que esse cara, que era uma pessoa que estava do meu lado, passou anos comigo, aprendendo, se suicida? Né? Esse é o ponto-chave da questão. Como se ele achasse que fosse resolver todos os problemas. Né? Então é complicado também. Né? Professor, só para comentar essa história do suicídio, as pessoas que se suicidam têm problemas no outro lado de aceitar? Que os problemas continuam? Eu vou falar de suicidas amanhã, tá? Amanhã eu vou falar de espíritos umbralinos, vale das sombras, ódio, espíritos assassinos, espíritos suicidas. Tá? Fica tranquilo. Tudo bem. Uma pessoa que morre, foi assassinada, ela morre assassinada num assalto. Esses dias atrás mesmo, né, uma mulher chegou para mim e falou, Laércio, você pode me ajudar? Eu quero saber como é que está o meu filho. Foi assassinado. Você está entendendo? Então tem que procurar esse cara no astral para trazer notícia para ela que o filho foi assassinado. Né? Então... No caso desses espíritos extremamente materialistas que ficam perturbando, não ficam sendo monitorados pelos seres de luz para evitar que prejudicando os encarnados? O lance é o seguinte, você tem que entender aquela minha frase clássica, todo mundo tem o encosto que merece. E tudo é lei da atração, tá? O que você atrai? Se você é uma pessoa que está indo para um templo, sabe, o materialista não vai atrás de você. O materialista não gosta de você. Aquele cara é religioso, aquele cara não gosta de religião, estou fora. Ele vai encostar em quem? Em quem que ele vai? Ele vai geralmente na família, na casa do vizinho, né? O cara tinha inimigo quando vai atrás do inimigo, tá, sabe? Tem um monte de coisa que ele vai encher o saco das pessoas. Entendeu? Então, você quer ver o que um espírito faz? Um espírito desse meio umbralino? Mas que eu vou falar do umbralino amanhã. Mas o espírito desse, mesmo depois da morte, depois de meses, anos após a morte, ele fica pegado às pessoas da família, né? Não vai embora, não sobe. Aí, quando alguém ferra uma pessoa da família dele, ele fica puto da vida e vai tentar foder o cara lá. Ele vai virar um encosto do outro cara, sabe? Ele toma as dores. Ele toma as dores e vai lá tentar arrumar encrenca com a pessoa viva. Né? E aí vira o encosto da pessoa. Mas sempre encosto é o seguinte, você que atrai. Você atrai o nível que você está vibrando. Né? É só uma falha técnica. Você está me entendendo? Professor, no caso dos cientistas,
ateus que morrem, eles sempre vão buscar e tentar pesquisar do outro lado e entender como funciona. Eles que vão auxiliar o plano astral em avanços tecnológicos, ajudar os ETs a talvez ajudar as pessoas, essas coisas assim? Então, por isso que eu falei, tem cientistas e cientistas. Tem cientistas que rapidamente são absorvidos do outro lado. Né? O cara abre um universo, o cara fica doido, né? Até ele vai ter todo um processo de conciliar a vida que ele vivia aqui com a vida que ele vivia lá, né? Os relacionamentos, toda a parte afetiva, emocional dele também vai ser trabalhada, né? E quando ele estiver maduro o suficiente, é óbvio que ele vai do outro lado ser muito útil, né? Porque são pessoas inteligentes, são pessoas que rapidamente vão estar no controle lá em cima, vão estar no trabalho, ajudando as forças superiores. Ele vai passar para planos superiores muito rápido. Não vai ficar em planos inferiores muito tempo, não. Só planos inferiores muito tempo, quem é muito burro, ou quem tem um karma muito pesado para resgatar. Aí os caras também não dão colher de chá. Ah? Se por um acidente alguém encarnado passar exatamente aonde um espírito desencarnado está, o espírito desencarnado não se chocará com o espírito desencarnado, causando uma trombada? Não entendi a pergunta, não entendi como é que funciona o negócio. Se, por exemplo, um acidente de alguém encarnado passar exatamente aonde um espírito desencarnado está, o espírito do encarnado não pode chocar com o espírito do desencarnado, causando uma trombada? Então, você está falando assim, eu estou aqui, e um espírito está aqui, e eu tombar Isso. com ele? Você passar por Dentro ele dele? passar por dentro de você. Passa por dentro da gente. Passa. Só que a sensação é muito ruim. A sensação é muito ruim. Eu, por exemplo, sinto um calafrio se alguém passar por dentro de mim, alguma coisa passar por dentro de mim. Tá? É horrível. Né? Porque os espíritos, eles são muito mais sutis. Mesmo o meu espírito que está aqui, é denso para ele, está numa densidade, então ele atravessa. Agora, quando dois espíritos estão, vai depender da densidade deles. Geralmente eles são sólidos, eles se abraçam, sentem um ou outro, tal, saca? Né? Professor, então como seria os espíritos que querem passar mensagens nos centros espíritas? Como que eles conseguem incorporar no médium? Ah, tecnologia, meu filho. Você está pensando que um médium incorpora no outro se o médium não tiver equipamento instalado nele? Equipamento tecnológico instalado nele? Se não tiver equipamento tecnológico, eu vou mostrar para você o que acontece. Tá lá, o cara não é um médium meia boca, ele não tem nenhum equipamento instalado nele e tal. Aí é o tipo daquele cara que dá aquele estremelique, ele cai no chão, dá aquela puta merda toda que acontece em alguns centros, acontece lá na Igreja Universal do Reino de Deus, sabe? Que as pessoas não são médiums, mas todo mundo entra em transe. Tá? Entra em transe. Então, né? E aqui não sabe o que aconteceu, tal, pá. Então, o médium que se propõe a ser médium, vai trabalhar, o plano espiritual instala equipamentos nele para fazer a compatibilidade da frequência, um ajuste, né, com o equipamento tecnológico. Aí não vai dar aquele streamlink e tudo, tal, tá entendendo? Aí o espírito pode assumir, conversa, fala, tal, porque existe todo um processo de permissão astral, tem espíritos superiores orientando o processo. Não é uma coisa assim que acontece por nada. Quem sofre de ataque epilético, como funciona? Então, o ataque epilético é exatamente esse tipo de pessoa. É um médium desequilibrado, não tem equipamento instalado nele, né? E assim que um campo áurico de um espírito que tem uma compatibilidade de frequência com ele acopla e o espírito não consegue utilizar o corpo. Você está entendendo? Porque não há uma conexão total. Então, tanto esse aqui entra em transe, quanto o espírito fica preso e amarrado nele. É um gruda no campo áurico. Aí esse cara cai, faz o espírito tenta sair, não consegue, e esse aqui tenta acordar e também não consegue, é uma briga dos dois. Até que há o desacoplamento e aí o cara volta ao normal. Por isso que não tem explicação a epilepsia. Todo epilético é um médium desequilibrado. Se você leva ele num centro de umbanda ou num centro espírita, ele deixa de ser epilético e passa a ser um bom médium. Simplesmente isso.
Epilepsia não é uma doença, é um sintoma. É um sintoma de mediunidade e de incorporação. Tá? Professor, as pessoas que ficam mais no umbral são geralmente os ateus que não acreditam e que são materialistas? Sim, o umbral está cheio disso. O umbral é isso. Ó, eu saio do astral e vou dar um rolê em cidades astrais. Em cidades, não aqui. Eu vou em cidades astrais que são regiões onde ficam os espíritos umbralinos. Tá? Os espíritos umbralinos têm 2 lugares para ficar. Ou eles ficam misturados com a gente, andando aqui no mesmo da nossa cidade, ou eles são colocados numa região especial para eles. Ok? Essas cidades, esses lugares que eles ficam, são muito grandes, mas é fechado. Eles estão presos. Tá? Imagine agora, olha que interessante, se a sua cidade está fechada, ninguém sai, ninguém entra pelas fronteiras, e você está dentro da cidade. Né? Você vê, você está preso, você não pode sair, não pode entrar, mas como é muito grande a cadeia, você não liga muito. Se a gente puder sair no mercado, tal. A quarentena é chato porque você tem que ficar obrigado a ficar dentro de casa, né? Mas imagine só fechar as fronteiras da cidade e você fica andando, vai no mercado, vai no cinema, vai no shopping, tal. Nem parece que você está preso. Ok? Então, isso são as chamadas regiões umbralinas. As regiões umbralinas, os espíritos mais complicados, aqueles que causam muito problema, eles são levados para esse lugar. Entendeu? As regiões umbralinas são espíritos altamente problemáticos. Tá? Nós vamos falar muito amanhã, na aula de amanhã, que a gente vai falar de terrorista, cara que se mata, explode, achando que vai encontrar 1000 virgens do outro lado, com aquelas puta crenças das mais malucas possíveis aqui na Terra, sabe? Achando que está agradando Deus, entendeu? Puta sofrimento, né? Então, esses espíritos, eles existem cidades, locais, vedado por uma grande cúpula, tem uma única porta de entrada, e esses espíritos são soltos lá dentro. Tá? E larga eles lá. Eles ficam criando núcleos, criam grupos, tem o líder, vão liderar um grupo, e briga com o outro, e encrenca com outros grupos. Eles ficam lá no quebra-pau deles lá. E aqui tem casas, tem prédios, tem cidades, tudo aqui dentro. Cidade, tudo aqui dentro. Eles moram lá. Você está entendendo? Esse é um grupo. Né? Tem um policiamento astral, que também tem que controlar para não sair fora das regras e das leis. Ok? E tem os espíritos que estão aqui entre nós. Entendeu? Então, muitas vezes, o que eles têm que fazer? Eles têm que pegar o espírito que está aqui, como terapia de transição e de aprendizado, você tira ele daqui e permite que ele venha para cá. Vê a família, vê as pessoas. Mas às vezes ele tem tanto inimigo aqui, ele tem tanta pessoa viva e inimiga, que ele quer foder a vida das pessoas. Isso não pode, é contra a lei. Tá? Então os caras pegam ele, traz ele de volta para cá. Aí tem o policiamento astral que, se ele sai fora das regras, se ele sai fora das leis, ele é pego e é trazido de volta. Ok? Quem assistiu a novela Viagem? A novela Viagem tinha o espírito suicida lá que morreu, o Alexandre, né? Entendeu? Amanhã a gente vai falar sobre o Alexandre. Né? O que é um espírito suicida? Ele era assassino, ele matou gente aqui também, né? E mataram ele, foi assassinado. Aí ele está lá no astral. Qual que é o comportamento com puta ódio das pessoas que estão aqui, com ódio de pessoas que ficaram? Né? Então ele tem um ódio, ele quer vingança, você viu que ele vai no centro espírita lá, ele incorpora o médium, ele quer vingança, enquanto ele não se vingar, e ninguém convence ele do contrário. Entendeu? Então esse é um espírito super umbralino. Mas por que ele via lá? Os caras soltavam ele entre a família, ficava ali, quando ele começava a dar trabalho, trazia ele de volta. Isso é terapia, porque você tem que
educar esse espírito também. Esse espírito precisa ser educado. Ele precisa se convencer, ele precisa mudar o seu padrão vibratório, mudar suas crenças. Por isso que é muito importante. Olha, eu falo uma coisa para vocês, é muito importante vocês tomarem consciência de tudo aqui em vida, tá? É muito importante vocês estudar a espiritualidade, vocês serem um espiritualista, porque do outro lado, cara, tem gente que dão de trabalho, né? Pelo menos você não vai ser um cara que vai dar trabalho para os outros. Essa terapia é como se permitindo que o espírito fosse convivendo de novo, vendo a família, como se fosse amansando ele, que ele vai caindo na real aos poucos. Mas você viu o Alexandre na novela, era um puta espírito difícil. O ódio que ele tinha, enquanto ele não se vingasse, ele não ia se contentar. Ninguém tirava aquela maldade, aquela vingança de dentro dele. Isso ele arrastava por anos, se deixar. Isso tem demais, cara. Nas grandes guerras mundiais, você não tem noção quanto ódio foi gerado, quanto do outro lado, a quantidade de espíritos vivendo essa vingança. É muito complicado. Porque as atrocidades que as pessoas faziam era demais. Quando eles morriam e continuavam vendo uma atrocidade, cara, é terrível. É um negócio sempre absurdo. Você quer pegar o outro e fuder a vida do outro mesmo. Sabe? Imagine vocês. Deixa eu só contar. Imagine vocês. Você pega um cara na rua aqui dando paulada num cachorro. Dando paulada num cachorro. O que você faz? Hã? Não, você não fica com uma puta vontade de encher o cara de porrada? Imagine você no astral vendo isso e não poder fazer nada. Vendo alguém não só maltratando um monte de animal, maltratando hoje, amanhã, depois. Certo? Você quer foder a vida do cara. Você faz tudo para foder a vida do cara, mesmo estando do outro lado. Entendeu? Não. Estou falando sério. Essa é a fonte do ódio. A fonte do ódio vem disso daí. Você às vezes não consegue ver uma situação, uma cena. Alguém sendo torturado, um animal sendo torturado, sabe? Esse é o ponto-chave da questão. O ódio, ele vem naturalmente, ele faz parte do sentimento humano, né? Professor, esses espíritos que dão mais trabalho normalmente podem encarnar sem conhecer os planos mais superiores? Com certeza. Sem ter consciência do seu plano kármico. Visitar a cidade astral. Sem ele ter só consciência... conhece essa cidade aqui, ó. Ele passa muito tempo aqui. E quando o plano astral vê que não vai recuperar, é muito difícil, né? Ele vai ter encarnação compulsória. Ele nem vai ter consciência do plano kármico dele, nada? Não. Os caras lá de cima projetam uma encarnação, pega ele e já encarna ele, já vai. Aquela situação de encarnação, ele encarna. Esquece de tudo e começa tudo zero novamente aqui. Né? Não é fácil. Não é fácil. Professor, a personalidade que possuímos em uma encarnação pode ser completamente diferente da próxima encarnação? Não será. Não será. Será praticamente igual. Se você era um bosta na outra vida, você continua sendo um bosta. Você tem a oportunidade de melhorar. Você tem a oportunidade de crescer. É por isso que às vezes um cientista na outra vida, você encarna ele aqui, desde ginásio, o colega já tira 10, matemática, tudo é fácil para ele. Porque o cara, né, ele já fez isso, já dizia. É como um músico. Né? Você pega o Mozart com 5 anos, deboiava o piano. Você senta no piano, você não toca bosta. Você vai estar há 20 anos, você não toca nada. Né? Então, isso são questões muito de dons, de trabalho em vidas anteriores. Você construiu isso em vidas passadas. Né? Então, por isso que eu digo, claro que a personalidade de uma vida, ela influencia na outra. Agora, se você é um cara totalmente ignorante, chucrão, a vida inteira passou, na outra vida o que dá tem influência. Enquanto você não sentar, não estudar, não praticar, não há um crescimento. Não há uma elevação. Não adianta você querer, eu amo música, vou tocar um instrumento. Você pensa que é fácil? Tem que estudar, conhecer a escala musical, toda a teoria musical, saber a prática do instrumento, técnicas. É uma coisa que tem estudo, dedicação, um monte de coisa em cima. Você não toca o violão simplesmente porque eu quero tocar. Né?
né? O telespectador complementou: eu posso ser um aventureiro numa encarnação e ser compenetrado e introvertido nessa? Eu acho meio difícil. Todo mundo traz traços muito profundos da personalidade de outras vidas. Traz traços muito profundos da personalidade de outras vidas. Tá? Agora, tem uma coisa interessante que a gente não discutiu aqui, né? 87% está na primeira encarnação na Terra. Né? Como é que essas pessoas estão vivendo aqui? Que tipo de personalidade elas estão trazendo? A maioria das pessoas que vieram de outras estrelas. Né? É claro que as pessoas que vêm de outras esferas, praticamente elas viviam coisas semelhantes. Sabe? É difícil você ter vivido uma outra coisa tão diferente, daí não encaixa aqui na Terra, né? Ela não se encaixa na nossa sociedade. Mas você pega um síndrome de Down, ele não encaixa direito aqui. Pega um autista, ele não vai se encaixar direito aqui. Esses espíritos são diferentes mesmo, né? Ele não vai ter nenhuma relação com a gente quase aqui. Ele está aqui por uma experiência, às vezes kármica, às vezes da família, um monte de coisa, né? Tem que ser somado. Mas na roda de Sansara não seria uma forma de compensar e diferenças de uma encarnação para outra? Não. Você pode encarnar até numa situação diferente, mas a sua persona interna está ali. A alma é uma construção. A alma, você pode não se lembrar, mas toda a sua personalidade está ali. Né? Se você foi um homem grotesco, ruim na outra vida, pode ter certeza que você continua sendo ruim nessa, desde cedo. Desde cedo, aquele moleque penteiro, filho da puta, né? Aquele que bate nos animais, que mata, não está nem aí, sabe? Tem muita gente assim, cara. E tem pessoas que são extremamente amorosas, né? Desde criança. Desde criança já gosta de cuidar dos animais, já gosta de ter carinho, saca? É muito assim. Como eu sou uma pessoa muito pública, professor, eu convivi com muita gente. Eu convivi com todo tipo de personalidade. E quando eu entro na vida anterior da pessoa, né, é claro essa personalidade dela em relação à outra. É muito clara. A pessoa praticamente é a mesma, só muda a roupagem em volta. Né? Demora muito para ela sofrer uma mudança radical, estrutural. Ela tem que se esforçar para isso. Né? Mas é complicado, mas é bem assim. Professor, essas pessoas que estão na primeira encarnação, elas trazem a personalidade e os karmas delas de outras vidas. Sim. Isso influencia também como ela vai encarnar nessa vida e como ela vai morrer nessa vida? Como ela vai morrer nem tanto, né? Mas tudo vai depender, né? Como ela construiu a vida passada, como ela se comportou na entrevida. Porque as pessoas podem evoluir muito na entrevida. Entrevida, a vida no astral. Ela pode, como aquele cientista, já ir querer estudar e pesquisar lá em cima, ou querer ficar no umbral, com seus ódios, com suas raivas, com seus traumas. Né? Por isso que eu falei, existe o espírito inteligente que já vai buscar conhecimento. E o outro que fica lá no umbral, curtindo aquela situação e não sai dali, cheio de ódio, cheio de raiva. Né? No próprio Nosso Lar, a gente viu muito claramente, né, no filme Nosso Lar não, no filme A Vida Continua, aquele noivo da mulher drogado que foi assassinado. Né? Viu o comportamento dele, o ódio que ele tinha do cara, a raiva que ele tinha do cara, que ele estava no Vale Mais Umbralino, quando a namorada foi descer lá para resgatar ele, ou no lugar que ele estava vivendo, ele era consumido pelo ódio. Aquilo não passava na mente dele de jeito nenhum, ele não conseguia perdoar, ele só pensava na vingança, porque fizeram aquilo com ele. Né? Essas são pessoas psicologicamente fracas, que elas não conseguem sair do buraco. Tem tanta gente aqui, cara, tem gente que tem síndrome do pânico aqui. Você convencer a pessoa que não tem nada, não tem ninguém perseguindo ela, não, porque tem gente perseguindo eu, não, porque fala a voz na minha cabeça. É complicadíssimo, você não convence a pessoa. Por mais que você faça terapia, você não tira do buraco. Porque a mente humana não é muito complexa. O comportamento das pessoas são muito diferenciados. As coisas são muito complexas. Lá no astral funciona do mesmo jeito.
pessoa só perde o corpo, mas a personalidade continua a mesma. Então, pessoas que têm que resgatar e mudar a sua personalidade enquanto encarnados, senão todas as vezes que ela voltar, ela trará a mesma personalidade de sempre? Sim, 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 sim. É isso que acontece. Por isso que a pessoa estagna, cara. E ela pode arrumar mais karma. Ao invés dela avançar e evoluir, ela arruma mais karma, porque ela traz, vamos supor, quer um guerreiro, um soldado. Você pega um cara, né, que era coronel, né, do exército na Segunda Guerra Mundial, o cara mandava em todo mundo, mandava matar e cá, o cara morre, ele continua sendo coronel do outro lado. Ele continua querendo mandar nas pessoas, dando ordem no plano astral, de forma a tribo lá no umbral. E cria um exército no umbral, o cara cria um exército no umbral. E pessoas que seguem ele ainda, muitos soldados que morreram também, ô capitão, o cara segue ele, fica lá comandando tropa, comandando gente. Estou falando para vocês que é assim. Lá no umbral existem grupos, pessoas de ideologias, tal, gente que dirige, líder, tal. Líder do umbral, cara, tem. É. Pastor crente no umbral tá cheio. Tentando levar as pessoas para Deus, tal, e tá no umbral. Não acorda. Professor, as pessoas mais espiritualistas, com poucos karmas, aqui, já podem ascensionar e não reencarnar se ela for uma pessoa boa e útil aqui? Sim, pode. Pode. Eu quero falar, as suas escolhas na vida, aqui, preparam você para o outro lado, para além da vida. Né? Então, basicamente, é isso. Eu acho que as pessoas, elas precisam muito, né, se preparar. Eu acho que a vida é uma preparação para a morte. Estar nessa sociedade, estar neste mundo, é morrer todos os dias. Todos os dias, quando a gente dorme, a gente morre. É importante um negócio que acorda no outro dia, né? Entendeu? Mas dormir é uma morte. Dormir é você deitar e ir para o outro lado. Entendeu? É isso que as pessoas não entendem. Tá? Que todos os dias você morre. Professor, a pessoa desencarnada está sob as leis do karma e do dharma. Um obsessor vai ter que se ajustar às contas das suas ações? Claro que vai. A lei do karma continua após a morte também. O que esse espírito vai fazer após a morte? Se ele for também de um filho da puta, começar a ferrar a vida das pessoas, começar a viver pelo ódio, começar a viver pelo ego dele, e dar aquela coisa toda, é o que ele está plantando? Porque lá é uma sociedade tão normal, eu falo para vocês, as pessoas não conseguem entender que estão mortas. Como elas não conseguem entender que estão mortas, elas vão criar as mesmas personalidades e as mesmas coisas que viveram em vida. A pessoa não deixa de ser um general, ela não deixa de ser um coronel, ela continua sendo um coronel após a morte. E tem gente tão idiota, que depois da morte continua chamando o cara de coronel, continua seguindo ele, as ordens dele. Né? Porque soldado só sabe cumprir ordem. Você larga o soldado e não sabe fazer nada. Então ele precisa ser comandado. Então ele vai atrás de gente que possa orientar ele, que possa conduzir ele. Então ele vai. Então por isso que tem gente do outro lado, por isso que tem exército, por isso que a China tem quantos milhões de soldados. Né? Essas pessoas são pessoas que só vivem para obedecer a ordem. Elas não sabem ser elas na vida. Os telepastores são um tipo de ateu financeiro? Cara, a maior parte deles, viu? A maior parte deles são um bando de safado, um bando de sem vergonha, muito pouco preocupado com a espiritualidade real das pessoas. Pelo que eu vejo, pelo discurso que eu vejo esses caras fazendo, a única coisa que importa para eles é ganhar grana, tirar dinheiro do povo. Porque se eles fossem realmente autênticos, eles não pediam um tostão para ninguém. Davam seus discursos, faziam seus trabalhos, certo? Com pouco. Você não precisa ter puta templo, gastar milhões para fazer um templo. Isso é tudo bobagem. Tá? Porque o verdadeiro espiritualista não tem templo, não precisa de templo. Para que templo? Como nasce a primeira personalidade de uma pessoa? Ou seja, quando a consciência se manifestada, ela já tem um traço de personalidade
Não. Ou Não, as personalidades, elas são adquiridas nas experiências densas do universo. Né? À medida que o espírito sai puro lá de cima, e ela desce nas primeiras encarnações densas, aí ela começa a adquirir as pessoas do lugar, do mundo, da situação onde ela vive, onde ela vivencia. Tá? É muito interessante tudo isso. É. Sabe o que acontece? Sabe o que eu acho interessante? Quando eu assisto o seriado Jornada nas Estrelas, e até o filme Guerra nas Estrelas, vocês estão percebendo o que acontece? Você tem um outro planeta, uma galáxia distante, a cara das pessoas são estranhas, esquisitas, mas elas são iguais a nós. Certo? Tem ego, estão lutando por isso, tem ódio, tem guerra. Ou seja, a construção interna é a mesma. Que tipo de experiência essas almas estão vivendo em outro mundo? Estão vivendo em outro planeta? Né? Vocês estão me entendendo? Tem que ser uma coisa radical. E os animais? Que experiência os animais estão vivendo? Caçando uns aos outros, com raiva, vai mexer na comida, ele já sai dando patada. Não é verdade? Eles são também, eles são isso, eles são ego, eles são bravos, são vingativos, eles vão em cima mesmo. Né? Entendeu? Professor, um telespectador perguntou: eu, às vezes, tenho dificuldades de enxergar maldade das pessoas. Como enxergar se uma pessoa é ruim e se não for muito claro? Então, cara, eu sempre falo o seguinte, ó, as pessoas só revelam as suas verdadeiras faces quando são colocadas em testes. Eu falo, é muito fácil ser herói em tempo de paz. Eu quero ver você ser herói em tempo de guerra. Você está me entendendo? Né? Então, as pessoas revelam suas verdadeiras faces nos momentos de crise, nos momentos de situações difíceis. Como é que elas vão atuar, como é que elas vão agir. Não é verdade? Né? Eu quero ver como é que se comporta se começar a sair um tiroteio, você na rua. Ai, meu Deus, Jesus Cristo. Ou você vai ficar tranquilo, se esconder e só ficar usando a inteligência e tal. Como é que você vai agir? Hã? Agora, na época de coronavírus. Tá? Você sai na rua, você tem medo? Hã? Como é que você faz? Lutar com o inimigo que você não consegue ver, não consegue enxergar onde ele está. É a mesma coisa que o encosto, que o espírito, você não vê onde ele está. Pode estar ao teu lado. Entendeu? Então é complicado, isso é interessante, tudo isso é interessante. E quando deixarmos de estar sob a lei do karma? Hã? E quando deixarmos de estar na lei do karma? Aí não tem umbral, né? Aí não tem espírito umbralino. Aí a lei é outra, né? Você entrar na era da luz, aí você vai eliminar o umbral, não tem isso aqui, não vai ter nada disso aqui, só vai ter penumbral para cima. Né? Os espíritos que serão selecionados para estar na lei da luz são completamente diferentes da personalidade desses espíritos que estão vivendo entre nós hoje. Né? O problema é que nós temos nesse planeta uma mistura de seres na luz com seres nas trevas. Há uma mistura para ver se esses espíritos de luz conseguem influenciar esses que estão nas trevas e elevá-los. E os que estão na luz passam por um trabalho e um teste muito grande de conviver com as trevas. E como ele vai viver com esses espíritos que estão nas trevas? O que ele vai fazer? Qual é a atitude dele? É uma atitude de vingança? Ele vai sair dando porrada nos espíritos das trevas? Ou ele vai tentar educar, ajudar com paciência, com amor, tal, para elevar todo mundo? Tem tudo isso também. Né? Professor, no caso de uma pessoa que desce criança e não consegue comer nada, que mate um animal, ela traz isso de uma outra vida? Não entendi essa história. Explica melhor. Volta de novo. Professor, no caso de uma pessoa que desce criança e não consegue comer nada, que mate animal. Peraí, desce, como não consegue comer nada? Não entendi isso. Não consegue comer o quê? Está escrito isso. E mata um animal, por exemplo. Não estou entendendo. O que tem a ver uma coisa com outra?
Professor, no caso de uma pessoa que desde criança não consegue comer nada e que mate o animal, ela traz isso de outras vidas? Eu acho que ele estava querendo saber se não comer carne de outras vidas já é uma coisa de vidas anteriores. Não comer carne nessa vida. Ah, bom, então vamos explicar direito. Eu não estou entendendo nada que você está falando, está confusão total isso aí. A história é a seguinte: uma criança que desde cedo já não consegue comer carne. Pô, é simples, isso aqui. Isso trago de outras vidas? Claro. E ela não consegue matar um animal aqui também. Ela tem amor pelos animais, desde pequena. Agora, se você falar para mim, não, ela mata os animais, eu entendi que ela vai lá e mata o animal. Está confusa essa pergunta. Tem que esclarecer melhor para mim entender direito, né? Mas você sempre vai trazer traços da sua personalidade de vidas passadas. Sabe? É inevitável isso. É inevitável. As coisas, por exemplo, uma pessoa que chega aqui tem uma puta de uma facilidade em matemática. De onde ele tirou essa facilidade? Né? Aí você se lembra do famoso filme Gênio Indomável? Né? Vocês assistiram Gênio Indomável? Você assistiu ou não, Ju? O que é? Como que é o filme? Acho que é com o Matt Damon, se não me engano, né? É o seguinte, vou explicar quem que é Gênio Indomável. Tem um rapaz que ele é pobre e ele era faxineiro numa faculdade, numa universidade, ele era faxineiro. E ele adorava matemática, então ele, na hora vaga ele estudava os livros de matemática da faculdade. E ele tinha uma facilidade para entender aquilo do cacete, só que ele não podia fazer faculdade porque não tinha dinheiro, né? Faculdade americana tudo é paga, tal. Ele era faxineiro. Aí o que acontecia? O professor de matemática da faculdade tinha um quadro lá fora que toda semana ele colocava um exercício de desafio para os alunos. Na lousa, lá fora. Olha, vocês tentam resolver isso aí, né? E no dia seguinte, porque ele trabalhava à noite, ele trabalhava de faxina à noite. Enquanto todo mundo ia embora da faculdade, ele ia trabalhar à noite. Ele chegava lá e resolvia no quadro a questão matemática. Aí o professor ficava louco. Quem foi que resolveu? Quem foi que resolveu? E nenhum aluno da classe tinha resolvido. Porque não é só resolver, você tem que explicar como você fez. E ninguém. Não fui eu. O cara ficava louco. Ele disse, quem que será esse gênio? Aí o professor, um dia, ele fez o quê? Ele colocou uma questão no quadro que nem ele resolvia. Era uma questão que o núcleo de matemática da universidade estava trabalhando há anos para tentar resolver aquele problema matemático. E não resolviam. Nem ele, nem os cientistas que estavam ali. No dia seguinte, o rapaz, a equação está pronta e resolvida. Aí que ele ficou louco. Aí ele falou, vá pra puta que pariu. Não, quero saber quem que fez isso aqui. Tal, né? Aí os caras colocam uma câmera de noite. Aí pega o faxineiro resolvendo uma questão no quadro. Pô, no outro dia, os negros pegam ele, leva lá, o professor vai atrás dele lá. Fala, quem é você? O que você está fazendo aqui? Aí você percebe o quê? Deixa eu explicar, isso é muito interessante. Todo gênio, ele é altamente excêntrico. Tá? Ele vive num mundo que não é o de vocês. Tá? O gênio, ele é uma pessoa completamente intragável. Ele é muito chato. Certo? Escrever um exemplo típico. Aquele cara que foi o decifrador da máquina Enigma na Inglaterra, o cientista lá que era gay, que era homossexual. Eu esqueço o nome dele, tá? Que deu base aos computadores modernos. Ninguém conseguia conviver com aquele cara. De tão chato e intragável que ele era, como pessoa. Mas no que ele fazia, ele era um puta de um gênio. Você está entendendo? Por exemplo, Tim Maia. Ninguém conseguia conviver com o Tim Maia. Tim Maia era um puta de um cara chato. Mas era um gênio musical, um puta artista. Né? Pintores. Você vê, você pega o gênio que era Van Gogh. Ninguém conseguia conviver com Van Gogh. Certo? O cara é um louco, maluco, certo? Você está entendendo? No entanto, numa questão ele era genial. Né? Mas socialmente ele era uma pessoa intragável, era confuso, brigava com todo mundo. Né, Ju? Ai. Isso faz parte da personalidade de grandes gênios da humanidade. Eles não conseguem conviver com pessoas. É muito difícil ele conviver com pessoas, porque ele está num universo particular dele. E ele olha para as pessoas e ele acha as pessoas muito burras.
eles acham as pessoas muito distantes deles, e ele trata mal as pessoas, às vezes. Entendeu? Ele acaba tratando mal as pessoas. Né? Então, por isso que ele encarna, porque ele tem que corrigir essa parte. Ele tem que corrigir esses defeitos dele, que às vezes ele não corrige. Né? Um telespectador mandou o nome do decifrador da máquina Enigma, Alan Turing. Isso, Alan Turing. A história dele é muito louca, desse Alan Turing. Coitado, ele viveu numa época onde o homossexualismo, mesmo na Inglaterra, era altamente, assim, vamos assim dizer, preconceituoso. Ele foi tão preconceituoso que ele foi condenado a uma castração química por ser homossexual, por transar com homens, por relacionar-se com homens. E a situação foi tão difícil para ele, essa castração química, esse distanciamento, que ele se suicida. Esse gênio acaba se suicidando. Professor. E outra, não faz muito tempo, a rainha da Inglaterra, né, fez uma puta declaração perdoando o cara, pedindo perdão pelo governo e as leis daquela época ter feito aquilo com o cara. Sendo um dos maiores cientistas que a Inglaterra teve. Você está entendendo? Reconhece a merda que fez lá atrás. Né? É igual o Galileu, né? Hoje, que faz muito pouco tempo que absorveram o Galileu, sabia? Que a Igreja Católica absorveu o Galileu. E como era a personalidade de Leonardo da Vinci? Era a pior possível. O Leonardo da Vinci, a personalidade dele era a pior possível. Ninguém conseguia conviver com ele. Né? Era um puta cara egocêntrico, extremamente egocêntrico, o pessoal fala. Tem um seriado que fala, parece que o nome do seriado, inclusive, é Os Fantasmas de Da Vinci, não. Como é que chama? Não é Os Demônios de Da Vinci. Tenta procurar aí. É o seriado da Netflix. Está na Netflix, inclusive. Eu não sei se está mas em outros canais. Os Demônios de Da Vinci. Né? Então, vai mostrar a personalidade dele, as guerras internas dele, os conflitos dele com o mundo, com a sociedade e tal. Certo? Né? Não sei se isso é verdade, né? Mas os historiadores, talvez os próprios biógrafos de Da Vinci, tenham pegado todas essas coisas. Né? Mas todo gênio não é desse plano, ele está numa outra realidade. Esse é o problema. Ele não consegue conviver com as pessoas daqui, não consegue. É difícil para ele. Né? Geralmente são almas trazidas de outros mundos, muito avançados, mundos avançados, e mistura com um mundo muito primitivo. Ele não consegue relacionar com as pessoas, porque ele acha que as pessoas são muito atrasadas. Né? Mas essas pessoas também devem ter um karma muito grande para precisar reencarnar. Isso, tem karma, porque às vezes, por exemplo, o Da Vinci mesmo naquela época, ele era um gênio em pintura, um gênio em escultura, né? Você está entendendo? No entanto, ele era um gênio engenheiro para fazer máquina de guerra. Ele projetou umas 300 máquinas de guerra. Você está entendendo? É a mesma coisa você pegar um engenheiro aqui, pintor maravilhoso, e faz bomba atômica. Você está entendendo? É a mesma coisa. É uma personalidade dúbia, né? Muito mais centrada no ego do que em outras coisas. Desculpa, professor. Professor, então essas pessoas que vêm com algum dom nessa vida podem ter aprendido isso de outras vindas? Sim, ou ter esse conhecimento de claro, outras o vidas? pianista é isso. Os grandes gênios da música trabalharam em outras vidas. Por isso que a música é fácil para eles nessa vida, que ele já trabalhou muito, estudou muito, né? Todo tipo de músico, pianista, tal, saca? Você pega um pianista muito bom lá atrás, coloca ele com equipamento que nós temos sofisticado, o cara fica louco hoje em dia aqui. Né? Com sintetizadores, com som, o cara fica louco. Né? A oportunidade que esses caras têm de fazer música moderna, música... Imagine você pegar Mozart e dar uma parede de sintetizadores para ele hoje aqui. Né? O cara fica louco, o cara fica doido. Né? Então é isso. Então é isso, pessoal. Amanhã cedo, no próximo módulo, nós vamos estar falando sobre os planos inferiores, os planos umbralinos, mas não vamos falar de assassino, terrorista, suicidas. Então, amanhã a gente vai falar especificamente sobre esse tema, tá ok?
E na última aula da manhã, aí a gente vai falar dos espiritualistas reais, dos mestres, dos monges, o que acontece após a morte com essas pessoas. Tá? Então, namastê, muita paz, e hoje às 8h30, e espero às 20h30 a nossa reunião espiritual, ok? Então, namastê.